Rádio Espírita do Paraná, 5 anos no ar. Comunicação a serviço do bem. Cícios Maternais. Valdo Vieira, pelo Espírito Maria Celeste, da obra De Coração para Coração. Meu sol de paz e doçura, enquanto a distância escura chama em júbilo baixinho. Meu apoio, meu sustento, meu consolo, meu alento, meu filhinho, meu filhinho. Esperança de meus passos, aflita aguardo, ora a hora, a alegria que demora, a tua presença em luz. Ao aconchegar-te nos braços, sinto-me toda contente, o teu sorriso inocente é a força que me conduz. Tua voz em meu caminho parece flama sonora, mensagem, música aurora em viva fulguração. O afago de teu carinho, longe, longe, ou face a face, é como se o céu baixasse, ungindo-me o coração. Tuas carícias de arminho são pérolas de água pura, no chão de minha secura, beijo de luz a brilhar. Quando surgem de mansinho, são flores e ao recolhê-las, tenho lágrimas e estrelas no fundo de meu olhar. Lírio da aurora nascente, meu anseio é tanto, tanto, que já não sei, meu encanto, dizer-te esse amor sem fim. Ontem, hoje e eternamente, em fusão indefinida, tua vida é minha vida, pulsando fora de mim. Meu sol de paz e doçura, enquanto a distância escura, na sombra dos dias meus, canto em júbilo baixinho, meu filhinho, tesouro do amor de Deus. Olá, meus amigos, é uma grande alegria receber o convite do nosso querido amigo Rodney, da Rádio Espírita do Paraná, para falar de Maria, nesse mês que nós estamos comemorando o Dia das Mães. O mês de maio é um mês direcionado para as mães. Eu gosto sempre de lembrar da frase de Chico Xavier, que entre mãe e Deus existe um segredo. E ele tem outra frase que eu adoro, que diz assim: oração de mãe arrebenta as portas do céu. Então nós vamos hoje falar da Mãe Maria. Nós vamos usar o material do livro Boa Nova, capítulo 30, que é um capítulo que fala só da Mãe Maria, daqueles momentos finais da crucificação, mas logo no início ele vai falar da vida realmente da Maria com Jesus criança. É interessante logo no início, que ela na verdade já está no madeiro e ela simplesmente faz todo um processo ela volta e começa a lembrar tudo que ela viveu com aquele filho amado. Então já pedimos que Jesus, o amor de nossas vidas, possa nos inspirar através da espiritualidade amiga. Meu nome é Conceição, eu sou do estado do Amazonas, cidade de Manaus. Aqui em Manaus nós realizamos o estudo de obras espíritas selecionadas, o EOS Manaus, que inclusive nós temos um canal, vamos dizer assim, recheado de estudos da doutrina espírita. Obras básicas, romances de Emmanuel, a série André Luiz, temos Humberto de Campos, então tem muito material bom no nosso canal para estudo. E nós, todos os domingos, nós estamos na Rádio Espírita do Paraná, fazendo o Evangelho no Lar,
20 horas horário Manaus, 21 horário de Brasília. Então, vamos para o estudo? Então, olha só. A gente para pensar, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, que ele vai falar sobre quando ele vai falar das leis, lei da igualdade, e ele vai falar sobre o homem e sobre a mulher, e ele coloca a mulher, inclusive no nosso lar também, como uma responsabilidade e um trabalho muito maior, o trabalho mais grandioso, mas em verdade o é, porque o que nós nascemos no planeta Terra com um propósito. Qual é o propósito? Nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o propósito. Nos aprimorarmos, nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o propósito. E por que o trabalho da mulher é o maior trabalho, é o trabalho mais grandioso? Tanto nós vamos aprender no nosso lar, quanto nós vamos aprender no Livro dos Espíritos. Porque está nas mãos das mulheres a educação dos homens, dos seres hominais. É ela que carrega no ventre. E esse processo da educação, esse processo de moralização, ele começa na vida intrauterina. Então, mães, está na tua mão a educação da humanidade. Nós temos nos preocupado muito com a educação intelectual, mas a gente não pode, em hipótese alguma, esquecer a moral. É imprescindível você colocar o seu filho para dormir, fazer uma prece junto todos os dias. Fale de Jesus para ele, conte a história de Jesus para ele. Ensine ele, apresente Jesus para o seu filho. Porque, como bem diz Chico na entrevista para Hebe Camargo, em 1976, na então antiga TV Tupi, Hebe, o que nos falta hoje para essa geração, olha, 1976, é Jesus, é Deus, é a religiosidade, que nós esquecemos de apresentar agora para as nossas crianças. Então é imprescindível. Você na condição de mãe, lembra a responsabilidade maior, você educa a humanidade, a sociedade. A gente manda os filhos para a escola, eles vão aprender a desenvolver a intelectualidade, mas a moral é dentro de casa. Você mãe, eu digo que nós mães, nós temos ali uma massa de modelar, porque a personalidade da criança ela vai sendo construída naquela reencarnação. Ela traz, mas o que ela traz está adormecido. O Papai do Céu nos dá 7 anos para trabalharmos bastante essa criança, esse ser. E nós temos que estar atentos. Por quê? Porque a criança ela vai mostrando as suas tendências. E a mãe, o pai tem que estar ali atentos para estimular o que deve ser estimulado e para tirar o que deve ser tirado. Para educar. Esse é o trabalho. Até os 7 anos dá para fazer muita coisa. E lembra que o processo da educação começa na vida intrauterina. Se você mãe, está aí, está grávida, já educa teu filho, já fala da reencarnação, já fala do propósito da reencarnação, conta a historinha de Jesus para ele. Façamos nós a evangelização infantil dentro do lar. Que possamos recuperar o hábito de antes de fazermos a nossa refeição, ensinarmos os nossos filhos a orarmos em família. Vamos agradecer o Papai do Céu, o alimento que Ele está colocando em nossa mesa. Como tudo ficaria melhor. Imagina o seu filho chegar em casa e você dizer, você comeu o lanche? Meu filho chegou da escola. Não, mamãe, eu dei pro fulano. Como que você deu pro fulano? Não, é porque ele não levou, eu dei. Não, mas a mãe dele tem que dar o dele, você tem que comer o seu. Gente, não faça, você vai estar ensinando egoísmo. Então tem outra forma. Que bom, meu filho, você cedeu, você conseguiu pensar no outro antes de pensar em você. Vamos conversar sobre isso. E toda atitude, tudo pode ser um motivo de evangelizar. Era exatamente o que Jesus fazia com os seus discípulos e com quem estivesse próximo. Ele aproveitava a vida do cotidiano para ensinar a moral cristã. Então vamos aqui aprender um pouco com
com a nossa Mãe Maria, a Mãe do Cristo, aquela que foi escolhida para receber no seu ventre o Cristo, o governador do planeta Terra, um Espírito crístico. Então você imagina o que é receber no seu ventre um Espírito muito mais evoluído que você. Quando o espírito vai reencarnar, espírito comum, espírito em processo de evolução, ele entra, é como se fosse uma morte no mundo espiritual. Ele morre no mundo espiritual, ele entra realmente no estado de torpor total, e ele apaga. E ali tudo que ele viveu entra no seu inconsciente. Então, aquele período na vida intrauterina, que começa ali desde a célula, né, a primeira célula, todo aquele período você já pode ir gravando. Agora, um espírito da hierarquia do Cristo, de um Cristo, ele acompanha consciente toda a sua encarnação. Então não houve infância, houve a infância biológica, mas não a infância psíquica ou espiritual para o Cristo. Por quê? Por quê, tia? Por quê? Pode me chamar de tia. Porque a matéria não exerce nenhuma influência sobre esse nível desses espíritos, no caso, o nosso Senhor Jesus. Então você já vai identificar aqui a infância dele. Quando você tiver um filho em casa, você já consegue perceber se ele é carinhoso. Se ele, por exemplo, tem criança que pega o animal e maltrata o animal, puxa no rabo, bate. Então ali você já está observando onde você deve trabalhar. Você está vendo ele interagindo com outras crianças, se ele é briguento, se ele é carinhoso, se ele é manhoso, se ele é frágil demais, chora por tudo. Tudo isso a gente tem que estar atento para ir trabalhando. Foi para isso que Deus deu esse filho a você, mãe. Então, nosso trabalho é árduo, é grandioso e é o maior de todos. A gente está preparando seres humanos para viver em humanidade. Vamos lá para o texto. Vamos aqui. Vamos ver aquele momento doloroso. Livro Boa Nova, capítulo 30, intitulado Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e inapagável impressão. Com um pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das infidelidades humanas. Infidelidade, porque como nós fomos infiéis com Cristo. A ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, sua prima, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes da sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura, na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inovidada. Através do véu espesso das lágrimas, repassou, uma por uma, as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarmar interior das mais doces reminiscências. Nas maiores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Você imagina, mãe, você acompanhar a crucificação de um filho? Quantas mães não acompanham o filho no processo de expiação? Um filho com dores, lembra da Mãe Maria, peça força,
coragem. Porque se Deus confiou a ti, é porque você é grande, você é capaz, você tem capacidade, você consegue. E aí, nesse momento, ela começou com as interrogações que toda mãe vai interrogar. Por que meu filho está passando por isso? Né? Então ela diz, que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor do seu coração? Desde os mais tenros anos, aqui ela vai começar a falar da infância dele, que não está no Evangelho, né? Então a gente vai conhecer um pouco aqui a infância de Jesus. Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Olha só. Então você já percebe aqui, ela identificou, ela viu, ele era muito amoroso com todos. Todos. Então não era uma criança tímida, não era uma criança agressiva, não era uma criança chorona. Aí você vai dizer, mas tia, ele é um Cristo, sim, ele é um Cristo. Mas nós estamos dando essa ênfase para que você comece a parar e prestar atenção no filho que Deus te confiou. Porque ele não te deu um Cristo, mas ele te deu um espírito para ser aperfeiçoado. Ele te deu um espírito para que você possa contribuir nesse processo de co-criadora. Então, para isso é necessário nós estarmos atentos. Então, aqui, o que ela observou? Ela não precisava modelar nada. Era um Cristo. Ele precisava nascer, ele precisava de um corpo. Para que, como diz o verbo, se fez carne, para que ele pudesse trazer a lição. Mas não é o nosso caso. Nós precisamos, a nossa missão verdadeiramente é aperfeiçoar essas almas que Deus nos confiou. Foi para isso que eles reencarnaram. Jesus encarnou. Os filhos que chegam, que Deus nos confia, são reencarnações. Quase sempre espíritos vinculados a nós, em um passado, e às vezes um passado delituoso. Então, nós temos que tirar essa ideia de que nós estamos recebendo anjos. Não. Nós estamos recebendo espíritos em processo de aperfeiçoamento. Então, olha aqui como era a infância, como Jesus atuava no seu dia a dia. Ela diz assim, que ele dispensava a todas as criaturas um carinho fraterno. Frequentemente, ela ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Ele via as pessoas que estavam ali passando, que estavam tristes, desamparadas, ele ia lá e consolava. Ele falava. Então, gente, se você se depara com uma situação em que seu filho está fazendo algo bom, nossa, incentiva, converse sobre isso. E se você identifica que ele está fazendo uma atitude errada, é hora de advertir e também deve conversar sobre isso. Então, é realmente o diálogo, falar verdadeiramente, uma língua que ele consiga entender, mas nunca deixe para lá. Não pense assim, a criança não entende nada. Aí você acha que quando ele tiver com 7 anos ele vai entender, você vai corrigir, poderá já ser bem tarde. Eles entendem tudo. Uma vez eu estava com um casal amigo em Joinville e eu conversando justamente isso, que as crianças entendem. E a filha dele estava com 1 ano e 2 meses, então ela já andava e estava por ali, a gente conversando, ela por ali. Eu disse, ela entende tudo o que você fala, ela compreende, e eles são evangélicos. Aí ele disse assim, peraí que eu vou fazer um teste. Ele disse, fulana, aí ela olhou, pegue a sua Bíblia. Ela tinha a Bíblia dela, a Bíblia da criança. Aí ela parou o que ela estava fazendo, foi lá, a Bíblia dela estava bem em cima, era a primeira, e pegou a Bíblia e trouxe, ele já se surpreendeu. Aí ele disse assim, vou fazer agora a mais difícil, vou pedir para ela pegar a minha Bíblia, a dele era a última. Aí ele disse, pegue agora a Bíblia do papai. Pois ela se levantou, foi lá, tirou os livros que estavam em cima, pegou a dele e trouxe para ele. Eu digo, você está vendo? Criança entende sim. E esse é o período melhor para a gente educar.
para a gente evangelizar. Então, aproveita bastante a vida intrauterina e esses 7 primeiros anos para que você possa realmente fazer o seu trabalho digno. E para quando você possa voltar, quando você voltar à pátria espiritual, poder respirar fundo e dizer: Senhor, me confiastes e eu cumpri aquilo que o Senhor confiou a mim. Olha que coisa mais linda, né? Que delícia! É um trabalho belíssimo, é grandioso esse trabalho, essa missão, esse compromisso que Deus nos deu. Vamos ver então ainda o nosso Senhor Jesus na infância. Então, que dispensava, então ele diz assim, desde os mais tenros anos, quando o conduziu à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que encanto recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Recebia todo mundo. Então, gente, é aquilo que eu digo. A criança, ela mostra o que ela traz. Ela mostra quem ela é. Ela mostra as tendências dela que devem ser trabalhadas. Você imagina, nós temos criança que bate no rosto da mãe, bate no rosto do pai. Nós temos criança que morde outra criança. Nós temos criança que maltrata animal. E nós temos crianças que são doces, meigas, amáveis. Isso quer dizer o quê? Que um tem que ser estimulado e o outro tem que ser trabalhado. Foi por isso que Deus confiou a você. Mas para isso é necessário nós estarmos o quê? Atentos. E lembra que o exemplo arrasta. Então, exemplo é a melhor forma de educar dentro do lar. Com que enlevo, com que encanto recebeu os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziu à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara a casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Misepe. Olha só. E era de ver-se a amorosa solicitude com que o seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu adorável filhinho. Olha que coisa mais linda. Olha só, muitas vezes comentar a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu adorável filhinho. Mas meu filho é tão bom, o que será do futuro dele, Então ela receava, imagina. Então você imagina o que é um filho chegar em casa e mamãe, fulano me bateu. Você diz, bata também. Você tem que bater, tem que se defender. Gente, é assim que a gente quer educar os nossos filhos, sendo agressivos? Eu tenho uma experiência interessante. Eu tenho um sobrinho, hoje ele já é um homem. E ele era um bebê muito bonito, mas ele era agressivo mesmo. Então ele tinha momentos assim que ele reinava. E eu muito jovem, mas ali brincando com ele, e ele tinha mania de puxar o cabelo da gente e morder. E uma vez a gente estava numa loja, eu fiquei segurando ele e a minha irmã ficou ali experimentando um sapato. E ele estava brincando comigo, normal, era um repente que dava nele. E de repente eu ali brincando com o Gabriel e ele ficava diferente. Aí ele olhou para mim e a mão veio nos meus cabelos. E ele segurou firme, não tinha quem abrisse aquela mão. E eu chamei minha irmã. E ela segurou a mão dele, ele pegou com a outra mão e ele, não satisfeito, veio com o dente no meu nariz. Olha só que pertinha que a minha irmã teve como filho e eu como sobrinho. Mas o mais interessante foi a forma que a minha irmã sabiamente conduziu. Por isso é que eu tenho a certeza, Deus dá para quem aguenta.
e para quem sabe. Ela não batia nele. Qualquer mãe ia bater também, né? Não faz. Aí realmente ela disse: mana, como é que eu posso educar a violência do meu filho sendo violenta com ele também? Então o que ela fazia? Ela abria as mãozinhas dele, passava a mãozinha dele no rosto dela e beijava e dizia: meu filho, não é para bater, a mão foi feita para fazer carinho. E ela fazia isso constantemente. Então, ou seja, ele estava dizendo: eu sou violento, me educa. E ela soube, sabiamente inspirada pelo pai, educar. Então ela abria as mãozinhas dele e acarinhava o rosto dela. E às vezes ele fazia assim, ela dizia: não, é carinho. E beijava a mão dele. Hoje é um homem super amoroso, querido, um filho maravilhoso. Então você imagina, ele estava mostrando: eu sou violento. Se ela batesse nele, ele ia resolver, ele teria aprendido? Não, ele iria apenas reprimir, vamos dizer assim. Iria ficar ainda revoltado, pode ser, né? Porque ninguém sabe como cada espírito aceita cada situação. E não ter trabalhado. Então não, ela soube transformar. Eu acho que esse é o trabalho, é transformar. Daí nós falarmos que o lar é uma oficina, ok? Só para finalizar, então, depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, agora ela acompanhando já ele no período apostólico. Cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vida, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Então aqui ela fazendo aquela reflexão: puxa vida, meu filho tão bom, por que a cruz? E eu oriento que você leia esse capítulo, é doloroso, mas é de fundamental importância. E nós trouxemos a Mãe Maria e recordamos de tantas e tantas outras mães que hoje, também na condição da Mãe Maria, acompanham momentos dolorosos de um filho. Mas como a Mãe Maria confia em Deus, entregue seu filho nas mãos de Deus e faça tudo o que tiver ao seu alcance, mas com fé, com esperança e com coragem. E você, mãe, que Deus te concedeu um filho especial, isso quer dizer que você é uma mãe especial. Só verdadeiramente uma mãe muito especial para ter filhos especiais. E esses filhos especiais Deus só dá para a mãe especial, não tenha dúvida disso. É um anjo que o papai te concedeu, que o papai te confiou para que você cuide um tempo, para que esse espírito, essa alma possa, de certa forma, reparar, recuperar e se reestruturar de novo. E você, mãe especial, está contribuindo, está sendo aí uma co-criadora, você está contribuindo para o processo de evolução dessa alma. E você, mãe, que tem aquele filho saudável, aquele menino danado, aquela menina danada, lembra, você vai estar educando para o mundo. Você vai estar construindo seres humanos. Então não se preocupe só com a intelectualidade. Se preocupe com a moral, se preocupe com a religião. E todas nós, mães, eu gosto sempre de citar o livro Nosso Lar, porque ele fala muito da responsabilidade da mãe. Quando ele vai falar a mãe, ela faz essa reta vertical. Ela liga a sua família aos sentimentos divinos. E o pai faz a reta horizontal, é aquele que dá o sustento, é aquele que é a base do sustento da família. Então a mãe é o coração, o pai é o cérebro. Então,
Não abra mão de ser esse coração do seu lar. A mulher sábia edifica seu lar, a tola destrói. Então, mãe, parabéns. Parabéns por essa dádiva. Parabéns por você estar contribuindo com Deus na formação do caráter da humanidade terrena. Eu me recordo há muitos anos fazendo um diálogo fraterno na instituição espírita e a senhora, a jovem senhora, me disse: eu não posso ser mãe. Meu organismo não permite. Né? Eu disse: minha irmã, você não pode parir, mas Deus nunca vai tirar a tua oportunidade de ser mãe. Então, mãe não é só parir. Mãe é uma atitude de amor. Então, ame. Ela te adotou. Coisa mais linda, família. Então é isso. A gente não pode dizer todos nós. Eu posso até não poder gerar no meu ventre, mas eu posso gerar no meu coração e ser mãe. Querida família, parabéns a todas vocês, mães. Que Deus possa, que Jesus e a espiritualidade amiga possa sempre te inspirar. Que você, na hora da dúvida, possa buscar sempre a oração, para que você possa cumprir a sua missão. Um grande abraço dessa terra dos Barés, daqui de Manaus, do Amazonas. Agradecemos a Deus por esse momento de oração, a Jesus pela inspiração e que a Mãe Maria, a Mãe Santíssima, possa nos abençoar. A todas nós, mães, você pode ser mãe da sua mãe, mãe do seu pai, mãe dos seus filhos. Aproveite. Ame, porque o amor é o alimento das almas. Beijo no coração, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.